na verdade, não é nem uma janela, né? É um portal, né? Assim, negócio de uma janela não dá para essa quantidade de gente. Então nós vamos fazer, ao longo dos próximos dias, um raio-x de cada sigla, as principais siglas, quem muda, o Taxa trouxe alguns, quem sai, quem fica, inclusive com a possibilidade até de mudar mais de uma vez dentro da própria janela. Isso. Política, tudo é possível. Mas vamos começar aqui falando da janela partidária. Partidos políticos se preparam para apresentarem suas estratégias e também formação das chapas proporcionais. Vamos lá. E nós vamos trazer hoje um retrato, pelo menos esse retrato inicial, do PRD, Partido de Renovação Democrática, que também a previsão é que a sigla termine a janela como uma das maiores da Câmara Municipal. Eliezer Rodrigues. O PRD deve surgir em Teresina, tendo como filiados um grupo de vereadores e suplentes. Tivemos uma reunião com os integrantes do partido e os futuros integrantes do partido. Até estava conversando aqui com o vereador Alain Brandão, que agora ele já pode oficialmente dizer que pertence ao PRD, Partido da Renovação Democrática. Então, juntamente com ele, tivemos uma reunião com o superintendente Juca, da SAAD Sul, a vereadora Graça Mori, o vereador Bruno Vilarinho, que é o nosso presidente estadual. Então, foi uma reunião boa e proveitosa, onde foi tratado de vários nomes que querem ingressar no partido e a deliberação sobre a formação de chapa, tanto de Teresina como de outros municípios. Os pré-candidatos acreditam que a sigla deve oferecer condições equilibradas para a disputa. Vai oferecer essa condição equilibrada para todos os candidatos. Tivemos ontem uma reunião, a primeira reunião, um encontro, e estamos marcando uma reunião com todos os pré-candidatos do partido, para a gente estar vendo as condições de cada um, o reforço para cada um chegar até esse parlamento. Pretendemos fazer de 8 a 9 vereadores. Os mandatários que devem se filiar ao PRD, a princípio, são aliados do prefeito Dr. Pessoa. Ainda assim, a sigla está aberta ao diálogo com pré-candidatos de fora da base. O partido está em processo de formação, mas creio que praticamente 100%, 90%, 95% seja ligado à base, mas sempre a porta estará aberta para debates, para que nós possamos fortalecer o PRD. Primeiro ponto, pelo número de parlamentares que o PT terá após a janela partidária, vai ser a maior bancada. Me parece que o PRD segue como a segunda maior bancada, para você confirmar essa informação. Até o e momento, a outra pergunta dentro desse contexto. Com tantos vereadores de mandato, como é que ficam as caudas, hein? Exatamente, Douglas. Boa tarde a você, boa tarde aos colegas e telespectadores. O PRD já deve ser formalizado como uma das maiores bancadas aqui no município de Teresina e gera um contrassenso até com a proposta da sigla, Renovação Democrática. Eu acredito que com essa chapa que eles estão querendo lançar, a renovação vai ser baixíssima ou zero. Porque só nomes para disputar a reeleição, o partido deve receber 5 ou 6. Sem falar de suplentes, nomes que estão no primeiro escalão da prefeitura, enfim. A chapa vai se configurar com uma disputa interna muito forte, muito acirrada, semelhante à federação. A diferença é que a federação vai estar ligada à estrutura do governo do estado e o PRD ligado à estrutura da prefeitura de Teresina. Então, no campo proporcional, serão duas grandes batalhas. Vamos agora ouvir o deputado federal Florentino Neto, vamos sair de Teresina, vamos a Parnaíba, porque o deputado federal Florentino Neto, nós comentamos aqui muito sobre o Grupo Esperança, sobre essa terceira via que terminou diminuindo e praticamente vai toda para a base do deputado estadual doutor Hélio Oliveira. O deputado federal Florentino Neto fala sobre Zé Hamilton, ex-prefeito de Parnaíba, e também o futuro de Zé Hamilton, que garante que será candidato a prefeito de Parnaíba, e o posicionamento dele dentro do grupo Esperança. Acompanhe. O Zé Hamilton é um homem muito experiente, foi prefeito de Parnaíba já 3 vezes. Eu tive a oportunidade de ser vice-prefeito com ele.
fui sucessor dele na prefeitura, é um homem que conhece muito Parnaíba, tem um amor muito grande por Parnaíba, e nós temos assim a esperança de tê-lo nessa mesma empreitada, nesse mesmo grupo, defendendo o nome do Dr. Hélio. Magalhães, você enxerga essa possibilidade de Zé Hamilton integrar a base de apoio do pré-candidato Dr. Hélio Oliveira? Eu, inclusive, acompanhei uma entrevista do ex-prefeito Zé Hamilton dizendo, se o grupo não existir mais, se não tiver mais ninguém no grupo Esperança, eu serei candidato sozinho. Então ele está com a ideia fixa de ser candidato, independentemente de grupo ou não. Mas você enxerga, mesmo que seja pequena, essa possibilidade? Olha, na política tudo é possível, né, Douglas? Então é nesse tipo de argumentação que a gente consegue enxergar uma aliança entre Zé Hamilton e Dr. Hélio, embora, caso isso ocorra, vai surpreender muito, porque de fato é possível, mas é muito difícil. Afinal de contas, Zé Hamilton tem deixado bastante claro que é pré-candidato a prefeito, que tem a disposição de concorrer à prefeitura da cidade de Parnaíba, é um homem que é ligado, né, que tem uma ligação pessoal, né, com o próprio prefeito Mão Santa, embora sejam adversários políticos, mas as relações pessoais sempre foram muito boas. Zé Hamilton não demonstra, né, uma intenção em apoiar Dr. Hélio, pelo contrário, às vezes em que ele tem vindo a público se manifestar, é sempre direcionando determinada crítica a esse grupo político. Zé Hamilton não votou no governador Rafael Fonteles nas últimas eleições, o que demonstra um certo desalinhamento, né, entre ele e esse grupo ligado ao governador Rafael Fonteles. Agora, essa fala do deputado Florentino fica na casa, claro, de quem tem interesse nesse tipo de aliança, como a gente mesmo pôde perceber na fala de Florentino. Ele é um político que tem uma história ligada a Zé Hamilton, foi vice-prefeito dele, foi sucessor dele na prefeitura de Parnaíba, hoje apoia Dr. Hélio, então é natural que ele empreenda esforços nessa aliança. Mas, se você me perguntar se eu acredito, né, que vai haver essa troca de apoio, eu acredito que não. Pelo que eu observo, o caminho de Zé Hamilton nas eleições de outubro é distante, é longe e talvez até enfrentando o Dr. Hélio. Agora nós vamos voltar para Teresina, para a sessão municipal da capital, e vamos acompanhar o que disse o vereador Gustavo de Carvalho, atualmente filiado ao PSDB, mas que vai para o PT. Inclusive ele fala do ato de filiação dele e de outros vereadores que ocorre na próxima semana. Agora, dia 8, nós iremos fazer o ato de filiação juntamente com o vereador Venâncio, com a vereadora Poliana e o vereador Joaquim Caldas. O partido fica fortalecido, competitivo? Sem dúvida nenhuma, a nossa perspectiva é de fazer 8 vereadores e fazer aí a maior bancada de vereadores de Teresina. Tássio Cruz, o ato de filiação e também essa adesão vai contar, pelo menos em princípio, nós tivemos essa informação, com a presença do governador Rafael Fonteles, né? É, isso mesmo, Douglas. Vamos então aos nomes. Deolindo, Dudu e Eusuíla, que já estão no PT, somam-se agora a esses 4 que vimos aí: Gustavo de Carvalho, o vereador Venâncio, a vereadora Poliana, que deixa o PV por meio após, né, a inconsistência no partido, e Joaquim Caldas, que não estará no ato por problemas de saúde. Ele faz um tratamento na região da lombar, então ele não estará no ato, mas filiará de forma híbrida, né, aquele formato digital. É curioso, Douglas, porque quando se fala de 8 vereadores eleitos, dificilmente esses 7 não estariam entre esses 8 eleitos. Mas uma meta muito ousada. Eu conversava com algumas lideranças petistas e a expectativa deles é conseguir buscar, né, as últimas vagas naquele potencial de sobra com a votação mais alta, né? Então acredita-se em fazer um 8º candidato, um 7º, com a votação um pouco mais baixa do quociente, mas eu e o Eliezer conversávamos aqui, uma chapa muito complicada, vereadores que têm aí 4, 5 mil votos de projeção, todos esses 7, né? Então é briga de cachorro grande, e o fato interessante é que o PT muda o seu entendimento,
atrai esses vereadores, aceita esses vereadores no partido, retira o espaço de lideranças históricas para dar sustentação à candidatura, à pré-candidatura, né, e daqui a pouco candidatura de Fábio Novo. Ou seja, um entendimento que prevaleceu no âmbito estadual, que prevalece também no municipal, mas uma chapa bem complicada, viu, Douglas? Tem que ser votação altíssima para brigar com chance nesta chapa, mas o PT historicamente sempre teve uma cauda boa, sempre teve bons candidatos com menor potencial de votos, aqueles candidatos da militância orgânica. Então acho que vai ser decisivo para a eleição destes ou a saída destes da Câmara. Olha, nós vamos tratar agora de um assunto que é um assunto que já vem sendo discutido há muito tempo. Eliezer fala do assunto, João Magalhães também, Tássio também, Otávio Ribeiro Neto, Ezequiel Araújo, que é o litígio de terras entre o Piauí e o Ceará. Bom, só para a gente fazer uma rápida retrospectiva, essa questão está sendo feita pelo Exército, depois vai lá para o STF, enfim, para decidir. O que é que ocorre? Tudo que se tinha até então era que a área pertencia ao Piauí. O Ceará tinha avançado, pertencia ao Piauí. Tanto é verdade que já se discutia um certo posicionamento dos moradores de não querer a mudança, de querem continuar fazendo parte do estado do Ceará. Mas o deputado Zé Carvalho, que acompanha essa questão, falou desse litígio entre o Ceará e o Piauí, e olha só o que ele falou em termos de resultado. Absolutamente nada a ver pesquisa de saber quem quer ficar num estado ou no outro, porque isso não vem ao caso na ação que tramita no STF. Lá o que vai se definir são as divisas que já deveriam ter sido demarcadas há muitos anos e não foram. Então hoje existe uma área de litígio que não vai fazer com que o cearense se torne piauiense nem que o piauiense se torne cearense. A Procuradoria está acompanhando com muito afinco essa ação. O Exército, o Serviço Geográfico do Exército já fez a perícia que tinha que ser feita nesse processo, já está nas mãos da relatora do caso, ministra Carmen Lúcia, e estamos aguardando o desfecho dessa questão. A questão é puramente técnica, não envolve emoção, nem pesquisa, nem propaganda de mídia por parte de estado A ou B. Envolve uma questão técnica fria, que é a análise baseada nos decretos e nas legislações antigas, nos mapas, onde fica a divisa dos dois estados. A partir daí, as consequências é que virão. Antes não adianta chorar e espernear. Só faltava essa mesmo, entendeu? Só faltava essa. Fazer pesquisa para... Mas nós não estamos falando em eleição, não. Como disse o deputado Zé Carvalho, é uma decisão meramente técnica. Uma decisão técnica que depois vai ser analisada pela Suprema Corte Brasileira. Não tem nada de... Quem mora lá tem que ser ouvido, tem que ser levado em consideração. Vamos supor que uma decisão dessa leve essa área para o Piauí. O governador Rafael Fonteles, obviamente, vai fazer uma visita, conversar com esses moradores, entender a demanda dessas áreas, para poder, a partir de então, atender essas demandas, que não haja solução de continuidade nos serviços públicos. A nossa questão de pesquisa é tentar influenciar de uma forma ou de outra, mas não é por aí. Mas no fundo, nós já tratamos também disso aqui, o que está pesando aí para muitos, né, não é nem que pensa ou que não pensa quem mora nessa área, é a perda de recursos que isso vai ocasionar no caso de perder essas áreas, aliás. Exatamente, nós estamos falando de áreas que têm alto potencial para a agricultura, alto potencial para a produção de energia eólica. Então, isso gira em torno da questão econômica, tributária, mexe com a vida das pessoas. É claro que nós não vamos colocar em discussão o sentimento de pertencimento da população ao Piauí ou ao Ceará. É preciso respeitar o sentimento, a história de cada um, mas justiça seja feita. Se o Piauí há séculos vem perdendo o que lhe é de direito, que agora seja devidamente reconhecida essa questão e devolvida ao Piauí aquilo que sempre foi seu.
é uma questão que passa por um mapeamento do Exército Brasileiro, passa pela análise de muitos documentos históricos que vão ser considerados aí nessa questão, e lembrar que o Estado que governa determinada região não fica só com o bônus, tem um ônus também. É preciso levar com seriedade aquilo que é necessidade das pessoas, é dever do poder público para que a população não seja prejudicada. João Magalhães, aí também é apelar demais, né? Certamente, Douglas. Parece, João, me parece que aí é coisa do Ceará, né? O Piauí é o que menos tem interesse nesse tipo de postura, né? É preciso a gente lembrar que toda essa discussão se inicia através de uma perícia técnica, né, do Exército, há estudos, como falou o deputado Ziza Carvalho, que tem acompanhado, até porque ele é um técnico da área. O deputado Ziza Carvalho é procurador do Estado, inclusive, né, procurador do Estado de Goiás, então ele tem conhecimento técnico a respeito do assunto, e é por isso que tem acompanhado o trabalho da Procuradoria Jurídica, Procuradoria-Geral do Piauí, no que diz respeito a esse processo, porque é algo que tem um viés técnico muito grande, que se analisa ali documentos históricos, através de perícias do próprio Exército, para ver de quem de fato pertence, a quem de fato pertence uma área que é importante, uma área que é rica, que tem uma população, que tem potencial no turismo, tem potencial nas energias renováveis, tem potencial no agronegócio. Então, é uma área que gera muita riqueza. Hoje, 85% daquela população tem a noção de pertencimento ao estado do Ceará. Ninguém pode negar. Agora, se do ponto de vista jurídico, aquele território pertencer ao Piauí, é direito, né, do Piauí reivindicar essa área, de repente tentar negociar com o estado do Ceará algum tipo de benefício. Essa pesquisa, por mais que seja interessante, por mais que que amplie a discussão, mas ela não deve ser levada em consideração pelo Supremo Tribunal Federal na hora de decidir, analisando tecnicamente toda a legislação, a questão dos decretos antigos, dos documentos que vêm desde a época do Império, assim como também todos os estudos produzidos agora, que pelo que a gente tem acompanhado, né, cada vez mais confirmam que esse território onde vive essa população, embora hoje, né, o Ceará esteja praticamente ofertando serviços, ela de fato pertence ao Piauí, e eu acho que é por aí que vai terminar essa análise do Supremo Tribunal Federal. Tá, assim, já imaginou se o STF fosse considerar em cada matéria avaliada monocraticamente, ou em uma das duas turmas, ou no plenário, pesquisa de opinião pública, onde fica a Constituição nessa história, Tássio? Ele seria um órgão só consultivo, né? Isso. Faria. Mas, Douglas, eu acompanhei na semana passada, estava de férias, acompanhei um especial que o jornal O Povo, um dos maiores jornais do nosso país, fez sobre essa situação, Douglas. E um decreto em especial é o motivo dessa polêmica toda. Agora, o decreto, ele é o decreto número 3012, do imperador Pedro II, de 22 de outubro de 1880, Douglas. Esse decreto, ele oficializou a troca, entre aspas, do distrito de amarração, lá do litoral, com o distrito do Príncipe, ali que ficava a região que pertencia ao Piauí, na região de Carateús, com a região lá do litoral. A argumentação dos historiadores é que o distrito lá de amarração, que envolve Luiz Correia e Cajueiro da Praia, sempre foi do Piauí. Por isso existe seria uma troca inócua, por algo que já era do Estado. Mas a situação ainda vai render, Douglas, e eu acredito pelo lobby, pela força que a bancada cearense tem, principalmente junto ao STF também, mas junto ao Congresso, eu acho difícil a gente levar essa disputa. Mas vamos acompanhar, aguardar aí os resultados, a perícia do Exército ser divulgada, mas eu acho difícil pelo tamanho da bancada cearense e pela força em Brasília.